Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, presente nessa live do nosso Instagram, Associação Joelísio Fraga de Mieloma Múltiplo. Um prazer estar aqui novamente nesse Instagram que passa tanto conhecimento, tanta publicação importante para prevenção, para diagnóstico precoce do mieloma. É um prazer estar aqui presente, viu, gente? Hoje a nossa live vai falar um pouco sobre o mieloma múltiplo e o rim, né? O título da live é A Insuficiência Renal no Mieloma Múltiplo. E aí nós vamos ter um participante convidado muito interessante, que ele é nefrologista, né? Que é um médico especialista em rim, doenças renais. Então a gente vai conversar com esse médico para ele esclarecer um pouquinho para a gente como que o mieloma múltiplo pode afetar o rim, né? Uma situação que não é rara. Muitos pacientes com mieloma múltiplo acabam descobrindo a doença pelo rim. É o primeiro sintoma muitas vezes. A maioria dos pacientes tem os sintomas de dor nas costas, que a gente conhece, só que alguns deles têm o sintoma renal primeiramente. Então muitos pacientes abrem a síndrome com problema no rim. Então nós vamos ter a presença aí do nosso querido médico nefrologista, Dr. Alexandre. Seja bem-vinda, Cleamar Moraes, Salete Carvalho, sejam bem-vindas à nossa live. Cíntia, Ileia Oliveira, Camila Pereira. Um prazer tê-los aqui presente. Lembrando que a nossa live vai ficar salva no Instagram, salva no YouTube para quem quiser assistir. Caio Henrique, Noemi, boa noite, gente. Rodolfo, sejam todos bem-vindos à nossa live. Boa noite, Norma. Nesse momento nós estamos esperando o Dr. Alexandre entrar na nossa live para a gente convidar ele para participar. Matheus Floriano. Boa noite, Dr. Alexandre. Boa noite. Olá, boa noite, Dr. Alexandre. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter o senhor na nossa live. Seja bem-vindo ao nosso Instagram. Muito obrigado, um prazer meu estar aqui para conversar com vocês aí nessa noite. Doutor, o nosso Instagram, ele é um Instagram, uma associação, na verdade, de pacientes, de cuidadores, de profissionais da saúde, que, de alguma maneira, vivenciam o mieloma múltiplo, seja ele um paciente, seja ele cuidando de alguém com mieloma múltiplo, seja profissionais da saúde. Nós temos muitos profissionais da saúde que nos ajudam, contribuem com o nosso grupo no WhatsApp, com nossas postagens no Instagram. A gente trabalha muito com diagnóstico precoce como uma maneira de salvar vidas. Então, com base nessa filosofia, a gente agradece muito a presença do senhor aqui na nossa live. E a gente gostaria de iniciar essa live solicitando que o senhor se apresente para nós, para os nossos seguidores. Essa live vai ficar salva no Instagram, no YouTube. Então, muitas pessoas assistirão ao vivo, muitas pessoas assistirão gravadas. Então, a gente gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente sobre o senhor, a formação, sua experiência com a saúde renal. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou médico, moro aqui em Belo Horizonte. Eu sou formado há 20 anos no FMG, fiz residência de clinica médica no Hospital João 23, depois fiz nefrologia na Universidade Estadual Paulista e voltei há cerca de 12 anos para a capital mineira aqui, Belo Horizonte, onde eu trabalho em consultório, trabalho em hospital, atendendo pacientes renais.
tem um interesse muito grande na parte preventiva e do impacto de mudança de estilo de vida, na prevenção de doença e no auxílio terapêutico desses vários problemas que têm interface com os rins, desde doença cardiovascular, até doença metabólica, né? Até outras áreas como infectologia, oncologia, hematologia, todas têm aí uma certa interseção com a nefrologia. Perfeito, doutor. Muito obrigado por aceitar participar da nossa live. Inclusive, sou conterrâneo aí, sou nascido e criado em Belo Horizonte. Acho que a internet do senhor deu uma travada. Doutor Alexandre? A internet do doutor Alexandre deu uma travadinha, pessoal. Doutor Alexandre, o senhor me ouve? Seja bem-vinda, Eliana. Tá travando aí? Como é que tá? Pronto, voltou. Tá nos ouvindo, doutor? Doutor Alexandre, eu vou solicitar que o senhor saia da live no momento, eu vou remover aqui e vou solicitar novamente para o senhor entrar. O doutor Alexandre teve uns probleminhas técnicos com a internet, pessoal, mas a gente espera que tudo vai se resolver. Vamos solicitar a presença dele novamente. Ele ficou sem internet. Maria Isabel, obrigado por compartilhar seu comentário com a gente. A gente torce pela melhora, viu? Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Sucesso para o seu esposo aí no tratamento do mieloma múltiplo. Boa noite, Wanda Pinheiro. Doutor Alexandre.
Pronto. Agora, peço perdão aí pela internet, eu acho que agora melhorou, né? Estamos ouvindo perfeitamente agora, doutor. Ah, que bom. Então, tá bom. Bom, Doutor, quando travou, o senhor tinha terminado de se apresentar e eu fiz um comentário que eu também sou de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado. Atualmente eu moro na Bahia. Sou uhum. interno de medicina. Estou no 6º ano. É um prazer compartilhar essa live com o senhor, tá bom? Ah, Muito muito obrigado. obrigado pela presença. Ô, doutor, a nossa primeira pergunta relacionada ao mieloma múltiplo e o rim é de como a gente gostaria de entender como que uma doença, que primariamente é uma doença dos ossos, da medula óssea, pode afetar o rim. Qual a ligação do mieloma múltiplo, né, um câncer de proliferações de células dentro da medula e, consequentemente, em toda a corrente sanguínea, pode afetar o rim? Porque alguns pacientes abrem um quadro com problemas renais em vez de problemas nos ossos. Como que o mieloma afeta o rim? Sim. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque o mieloma, apesar da sua introdução, de dizer que é uma doença que surge ali na medula, né? Realmente é um tumor maligno da medula. Só que durante a evolução dele, ele pode trazer várias consequências, né? Justamente por infiltrar a medula, você pode haver a substituição das células ali que produziria sangue, né, as hemácias, então provocar anemia, substituir as células que produziriam as plaquetas, que são as células da coagulação, e aumentar o risco de coagulação, afetar também a produção de leucócitos e aumentar o risco de infecção. Então, é uma doença que tem uma manifestação ampla em vários órgãos e sistemas, né? E no rim, então, o rim não ficaria de fora disso. As maneiras pelas quais o mieloma pode afetar o rim também são várias, né? Pacientes com mieloma geralmente são pacientes que sofrem de dor, às vezes muito antes do diagnóstico. E o paciente com dor, ele vai tentar se aliviar de alguma forma. E uma medicação muito tradicionalmente usada, a gente vai falar mais para frente dela, é o anti-inflamatório, que também é uma medicação que ela é bastante nefrotóxica, tá? É, o mieloma, ele também tem algumas outras nuances. Você tem um quadro de produção de uma proteína, que a gente chama proteína M, tá? Que essa proteína M ela pode depositar em vários órgãos, coração, rim, fígado, e esse depósito ele pode gerar no rim, o que a gente chama de glomerulosclerose nodular. O rim ele vai inflamando e tendo um formato arredondado, vários cachos arredondados, né? Esse tipo de lesão causa inflamação, fibrose e perda de funcionamento renal, né, a médio e longo prazo. Nessa, nessa manifestação da deposição de cadeia leve, você pode ter algumas manifestações. Geralmente o paciente tem uma perda de função renal, mas ele apresenta o que a gente chama de proteinúria, que é a perda de proteína na urina. Tá? Uma outra manifestação do mieloma, que é comum, é a amiloidose. Né? A amiloidose, no caso, seria a amiloidose AL, que já foi chamada antigamente de amiloidose primária, e é a deposição de uma proteína também, só que diferente da cadeia leve, a gente chama de proteína amiloide. E essa proteína amiloide também vai se depositar no rim, causando um quadro de inflamação. Além do rim, deposita no coração, que é muito comum a gente, né, escuta mais falar às vezes de amiloidose cardíaca do que de renal, né? E uma, um diagnóstico interessante, um método diagnóstico para a gente identificar já a amiloidose, né, no caso do mieloma, é a identificação daquela... a substância amiloide ela fica esverdeada na coloração de vermelho Congo. Tá? Uma outra forma do mieloma afetar os rins é através das tubulopatias. Tá? Então, a tubulopatia é quando o mieloma ele afeta a capacidade do túbulo de funcionar. E o túbulo nos rins, ele faz de diversas funções. Ele secreta, ele reabsorve substâncias. Então, qualquer mecanismo ali que atrapalha esse processo pode gerar o que a gente chama, às vezes, de síndrome de
de Fanconi, né? Então o rim pode começar a perder glicose, aminoácido, fosfato, ácido úrico em grande quantidade. Então às vezes você acha um exame de urina, o paciente não é diabético, mas tem lá glicosúria, né? Tem glicose na urina. Isso pode ser uma manifestação de uma tubulopatia, às vezes de um mieloma que nem foi diagnosticado ainda. Tá? Então isso é uma dica diagnóstica. Uma outra forma de lesão do mieloma é a tubulopatia por cilindros. Tá? Então, existe uma proteína normalmente secretada nos tubos chamada proteína de Tans-Horsfall. Essa proteína, quando ela se liga às cadeias leves, às proteínas anormais produzidas no mieloma, ela forma uns agregados de proteínas, umas rolhas, que podem obstruir o túbulo renal. Essa obstrução gera extravasamento de líquido para dentro do rim, inflamação, fibrose e insuficiência renal. Tá? Então, esse é o principal mecanismo. A gente chama em inglês, cast nephropathy, ou então nefropatia por cilindros. Tá? Existe ainda a toxicidade direta pelas imunoglobulinas, né? Várias dessas imunglobulinas são filtradas em grande quantidade. Eu já falei que da indução de síndrome de Fanconi, mas as outras ações dessas cadeias são justamente causar atrofia, né, dos túbulos e fibrose, que é cicatriz, né? Então o rim vai envelhecendo mais rápido, perdendo a função. E por último, assim, não menos importante, também a gente relatar o efeito de algumas alterações que podem acontecer no mieloma, que é a hipercalcemia. O cálcio por si só, ele de forma aguda, ele induz uma vasoconstrição, ou seja, reduz a chegada de sangue nos rins, então isso gera uma piora do funcionamento renal. Ele também pode, a longo prazo, causar uma alteração que a gente chama de nefrocalcinose, que é a deposição de cálcio no parênquima renal, que também vai levar à perda do funcionamento renal. A gente também pode ter, tá? Assim, é mais raro, mas é a invasão do rim diretamente pelo mieloma, né? O mieloma invadiu o rim, invadiu o parênquima e causar doença renal por isso, tá? E também, devido à suscetibilidade aumentada de infecção, o rim será cometido por infecções urinárias graves e frequentes também, e isso também contribui para a perda do funcionamento renal. Então, existem vários mecanismos que podem levar à doença renal no mieloma. Sabendo disso, doutor, a gente gostaria de saber se, entre os graus da doença renal, se existe possibilidade de um paciente, por exemplo, regredir. Um paciente que estava com uma doença renal um pouco mais avançada, se é possível esse paciente diminuir a gravidade ao longo do tempo, se o senhor já teve algum paciente que melhorou da sua doença renal, se com as orientações corretas de profissional, com dieta, hidratação conforme prescrição, se esse paciente ele consegue ter uma melhora da sua função renal ao longo do tempo. Principalmente o paciente oncológico, ou mais especificamente o paciente com mieloma múltiplo. Existe essa possibilidade de um paciente acometido de doença renal, seja tubulopatia, glomerulopatia, esse paciente reverter e melhorar a função renal ao longo do tempo? É uma pergunta que eu tenho para o senhor. O mais importante é, se o paciente tiver acometimento renal, que ele inicie o acompanhamento com o nefrologista de forma precoce. Eu acho que de todos os cuidados, esse é o mais importante, justamente pela capacidade do nefrologista de identificar qual que é a causa daquele acometimento renal. Como eu te disse, né, na pergunta anterior, são várias as ações pelas quais o mieloma pode impactar o rim. Né? Então, esse diagnóstico mais preciso e a implementação das medidas corretivas são muito importantes. Tá? Eu posso começar a falar aqui da questão da hidratação. Né? Muitos pacientes, às vezes, com mieloma, às vezes, dependendo do estágio que está a doença, do tratamento que está sendo feito, ele pode estar num estado geral um pouco mais prejudicado, ingerindo pouca água e tal. Então, a hidratação
adequada é muito importante. Então, um paciente que ele não tenha nenhuma contraindicação, ou seja, não tem uma insuficiência renal grave, não tem uma insuficiência cardíaca importante, ele deve fazer um uso de uma hidratação que a gente chama de mais vigorosa, né? Em torno de 3 litros por dia, se assim o médico autorizar, tá? A gente sabe também que então, eu já falei da importância do nefrologista chegar cedo no caso, tá? E uma coisa importante para a gente pensar em reversibilidade, que é comum, então, respondendo a sua pergunta, é possível que um paciente que esteja apresentando lesão renal em decorrência do mieloma, que ele melhore a função renal com o tratamento? Sim, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo que eu falei, do cálcio que está alto no aporte de água, né? E se a doença ainda não estiver sob controle, se a produção de cadeias leves, se a produção de cilindros estiver exacerbada, o tratamento da doença com a melhora desses parâmetros a gente tem esperança que consiga melhorar a função renal, tá? É possível, mas tudo vai depender da intensidade da lesão renal e do tempo que a agressão renal ficou em vigência. Tá? Muito bem, doutor. Que bom, boa notícia, né? A gente saber que é possível, com tratamento correto, a melhora da função renal no paciente acometido pelo mieloma múltiplo, né? Porque como é uma doença multissistêmica, uma doença que afeta, como o senhor disse, outros órgãos, já é um alívio saber que mesmo afetando o rim, com o tratamento correto e precoce, a gente consegue reverter e melhorar um pouquinho essa função Eu renal. tive um paciente que me procurou e ele já estava em neurologista por conta de dormências, ele estava em reumatologista por conta de dores por todo o corpo, estava no clínico, no cardiologista, e quando ele me procurou, quando ele abriu os exames, eu vi que ele tinha uma perda de proteína muito aumentada na urina, em torno de 3 gramas e meia, né, de proteína, de perda por dia na urina. Quando o paciente tem uma proteína na urina desta monta, a gente praticamente já indica de cara a biópsia renal. Tá? Esse paciente foi submetido à biópsia renal e a gente encontrou depósito de cadeia CAP e lambda e o diagnóstico foi mieloma. Tá? Então, o diagnóstico desse paciente foi por conta de uma perda de proteína no nefrologista, mas ele já estava rodando em vários outros médicos. Esse paciente, depois de alguns anos, ele fez um transplante autólogo de medula, né? E ficou muito bem depois. Tá? Assim, a alteração renal que ele tinha, ela foi revertida. Só para exemplificar aí a sua pergunta. Ótima notícia. E pincelando rapidamente a importância do conhecimento de outros profissionais médicos sobre essa doença de mieloma. Esse paciente que o senhor deu exemplo, por exemplo, ia no neurologista, ia no reumatologista, todos os sintomas que poderiam ser pensados em mieloma anteriormente, e o diagnóstico foi feito por um nefrologista por causa de uma alteração renal do mieloma. Então, com isso, a gente faz um apelo aos profissionais da saúde que estão nos assistindo, que pensem no mieloma sempre com o paciente com dor crônica, com alterações renais. Então, é muito importante aí esse diagnóstico precoce, justamente para possibilitar que esse paciente possa ter um tratamento adequado, um tratamento precoce, que possibilite a ele a melhora da sua função renal. Muito obrigado por esse exemplo, que eu acredito que foi um acalento para muitos pacientes que estão nos assistindo aí. A gente teve um paciente mesmo que fez um comentário aqui rapidamente, que ele teve alteração renal e com as medidas corretas ele melhorou. Muito bom. Doutor, eu queria comentar um assunto que o senhor pincelou rapidamente sobre a automedicação. Muitos pacientes, antes de receberem o diagnóstico, eles acabam sentindo muita dor óssea, e utilizam alguns medicamentos. Os principais, como o senhor relatou, são os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, as marcas conhecidas aí, Torcilax, que o pessoal adora, diclofenaco. Então, esses medicamentos, muitas vezes, sem prescrição médica, são tomados indiscriminadamente pelos pacientes. Eu gostaria que o senhor comentasse
duas coisas. O perigo da automedicação de maneira geral e por que que o anti-inflamatório especificamente afeta o rim do paciente. Por que que tomar anti-inflamatório pode fazer mal para o rim? Bom, a prescrição de medicamento, né, ela é um ato médico. Ela é um ato médico porque durante esse processo a gente tem que pensar em várias possibilidades, tá? A primeira delas é o seguinte, os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, né? São vários, alguns raros, alguns muito comuns. As medicações têm interações com outras medicações. As medicações também têm interações com alimentos, né? Então, muitos alimentos interferem com o uso de medicamento. Horário de tomada, se é com leite, se é com água, é, se o, o paciente ingere bebida alcoólica. Então, são tantas as interferências que uma medicação pode trazer para a vida da pessoa, que eu acho que é muito interessante a pessoa pensar nisso e evitar a automedicação. Por quê? Porque se a pessoa começar a usar uma medicação, pode ser que ela não esteja assim, a par de todos os efeitos que aquela medicação pode trazer. Exemplo, antibiótico, né? Atualmente a gente usa antibiótico com receita controlada, mas antigamente, durante muito tempo, as pessoas compravam antibiótico, né? Quais os riscos aí para a população que tem mieloma, doença renal, usar antibiótico, né, sem prescrição, tá? Primeiro que, quando a gente tem doença renal, a gente tem que corrigir a dose do antibiótico. Então, vários antibióticos a gente precisa reduzir a dose para que aquela dose oferecida não seja tóxica por conta da redução da eliminação renal, né? A outra coisa é que muitas vezes a gente via pessoas usando por conta própria e tomava 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então, o uso inadequado por curto tempo de um antibiótico pode predispor à geração de resistência bacteriana. Então, a infecção ela não só não vai embora, como volta às vezes mais grave, tá? Outros medicamentos, laxante, por exemplo, né? É muito comum as pessoas usarem laxante por conta própria. Em alguns casos, nesse que eu falei um pouco anteriormente, o paciente que já está um pouco desidratado, se ele errar a mão no laxante ali, ele pode fazer uma insuficiência renal, né? Vai desidratar. O contraste, né? Esse não é bem automedicação, mas geralmente quando o paciente vai fazer um exame que tenha contraste, isso sempre tem que ser conversado, né? Primeiro por conta do risco de alergia e segundo por conta do contraste iodado poder prejudicar o funcionamento renal e o contraste de gadolínio, no caso de um paciente com insuficiência renal mais avançada, poder provocar sérias complicações aí para esses pacientes renais. Já os analgésicos, né, que são o grupo, acho que mais comum aí de droga de abuso, né, que a gente pode citar alguns nomes, o cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Então, é uma classe ampla de medicações que são extremamente efetivas para a dor, porém, a gente tem que preocupar um pouco com o fato de serem medicações que são compradas com mais facilidade, né? E tem risco de dar, começando fora do rim, né? Descontrole de pressão, descontrole de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de úlcera péptica, né? E no rim, o efeito do anti-inflamatório geralmente é piora do funcionamento renal. Dependendo do grau de disfunção renal, essa piora pode ser muito importante, tá? Ele altera o balanço de uma substância chamada prostaglandinas e faz uma vasoconstrição. Então, chega pouco sangue no rim, né? Chegando pouco sangue no rim, o rim reduz o seu funcionamento. Então, essa é a ação dos anti-inflamatórios. A gente tem que tomar cuidado. E tem que tomar cuidado até para quem não tem problema renal, tá? Eu tenho vários casos de pacientes que às vezes que usaram anti-inflamatórios por algum motivo, não tinha uma doença que gerava insuficiência renal, mas pelo fato de usar anti-inflamatório durante muito tempo, desenvolveram doença renal, né? E existe o efeito mais imediato, que a pessoa que já tem uma disfunção renal toma um anti-inflamatório, o rim piora temporariamente e depois melhora. E tem aquela pessoa que usa durante meses e anos. Aí, nesse caso, é difícil ter uma certa reversibilidade. Aquela disfunção renal,
ela pode ser que já esteja estabelecida, né? Quando a gente fala de analgésico, a gente tem algumas drogas um pouco mais seguras, que é dipirona e paracetamol, né? Que essas, assim, são realmente de venda mais livre, e o que a gente tem que preocupar é só em seguir a dose de recomendação, e se for usar paracetamol, tomar cuidado com as interferências com outras medicações, porque é uma droga que tem um potencial de toxicidade do fígado, né? Então, bebida alcoólica de jeito nenhum, né? E eu acho que é isso. Muito bem. Então, ficou muito bem explicada a relação da automedicação, principalmente com problemas renais, né? Muitas vezes pacientes hipertensos sentem uma dor de alguma coisa, tomam um anti-inflamatório. Um paciente que tem mieloma múltiplo, que já tem é, risco de doença renal, como o senhor explicou na primeira pergunta, os mecanismos que causam, esse paciente acaba tomando algum medicamento por conta própria que lesa mais o rim. E hoje, como nós estamos na era do conhecimento rápido, né, basta um ok, Google, o que está acontecendo e tal, qual medicamento eu tomar para isso, qual medicamento tomar para aquilo, fica muito fácil, o conhecimento chega muito rápido na nossa mão. Então, muitas vezes a gente pergunta alguma coisa, o Google já responde, vamos ali na farmácia e compra. Às vezes a gente está no grupo de WhatsApp e pergunta, o que vocês tomam quando vocês estão sentindo tal coisa? A pessoa fala, meu marido tomou tal coisa e ficou bom. Aí você vai lá e compra aquilo. Então é muito importante para todos os pacientes, sobretudo para os pacientes oncológicos, aqui no nosso caso específico, mieloma múltiplo, muito importante que esse paciente ele só tome medicações que foram prescritas pelo médico assistente que conhece o caso. Muitas vezes, só pelo fato de ser médico, às vezes não é uma segurança tomar aquele medicamento, porque às vezes o médico não sabe que você é um paciente oncológico, às vezes é um médico que gravou um vídeo para o YouTube, falou de tal medicação que você quer tomar. Então, o conhecimento rápido, ele tem suas vantagens, mas ele tem suas desvantagens também. Então, é necessário que o paciente oncológico, o paciente de maneira geral, só tome as medicações que foram prescritas pelo médico assistente, que conhece a situação dele. Eu falo com os meus pacientes com doença renal que qualquer medicação passada por outro médico eu tenho que ficar sabendo, de alguma forma, antes dele começar a tomar, né? Porque a gente às vezes consegue detectar alguma incorreção de dose, alguma incompatibilidade, né? E antes que o estrago seja feito, né? Realmente as medicações são boas, a diferença é a dose, né? Para o veneno, né? Então você vai usar. Se realmente for para aquela pessoa, aquela dose for demais, ela vai sofrer os efeitos daquilo ali. Perfeito. Quando a gente comentou de conhecimento rápido, de grupo de WhatsApp, existem alguns grupos de WhatsApp que são usados para o bem. Nós, por exemplo, temos um grupo de WhatsApp chamado Mieloma Amigos. É um dos maiores grupos de WhatsApp de pacientes com mieloma do Brasil. Nesse grupo de WhatsApp, muitos pacientes, muitos cuidadores, profissionais da saúde se ajudam, comentam, falam uma coisa, só que sempre que alguém fala sobre algum medicamento, pode apostar que vai ter alguém falando, gente, só tome se o médico de vocês prescrever. Uma galera muito consciente que faz parte desse grupo de WhatsApp. E aí, quando a gente falou nesse grupo, doutor, que a gente teria uma live com um médico nefrologista, a galera se empolgou. A gente falou para eles, mandem perguntas, o médico, o doutor Alexandre, vai estar presente na live, vai tentar responder algumas perguntas. Foram muitas perguntas, a gente vai ter que filtrar algumas, nem todas poderão ser respondidas hoje. Mas uma pergunta que uma paciente trouxe no grupo do WhatsApp foi a seguinte, eu vou ler a primeira dessa pergunta para o senhor. Bom dia. A pergunta que tenho parece bobinha, mas tenho algumas dúvidas. Até que ponto o consumo de pimentas, alimentos que contenham pequenas sementes como quiabo, jiló, conserva de jurubeba, tomate, etc., pode comprometer o funcionamento dos rins de quem tem disfunção? E aí, doutor, como é que é essa situação aí? Alimento com pequenas sementes, tomate, jurubeba, pimenta, como é que fica aí a recomendação desses alimentos para o paciente que tem disfunção renal? São várias perguntas embutidas, né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, para insuficiência renal, não tem, assim, uma restrição para nenhum desses alimentos, tá? Pimenta, quiabo, jiló, tomate, né? O tomate era um mito muito grande para a pessoa com cálculo renal, né? Falava assim, eu tenho cálculo renal, não posso comer tomate. Isso não procede, tá? Não tem evidência que o tomate seja prejudicial para os rins, né? Para cálculo renal e para insuficiência renal também não, tá?
Quando o paciente tem insuficiência renal, a alimentação, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas assim, a alimentação do paciente com insuficiência renal, ela deve priorizar alimentos não processados, né? E tem algumas frutas, né? Assim, aqui no Brasil é muito conhecida a carambola, tá? A carambola, sim, ela é proibida para o paciente com doença renal, tá? Porque ela tem uma toxina neurológica que esse paciente, quando já tem uma função renal reduzida, assim que ele ingere, ele começa a soluçar, depois ter náusea, vômito, crise convulsiva e depois o óbito. Morre, né? O tratamento é fazer hemodiálise de urgência se a gente tiver em mãos a informação que esse paciente comeu carambola. Tá? Então, assim, é a única coisa assim, que eu penso que é realmente proibido para um paciente com problema renal. Tá? Agora, dieta adequada, aí a gente pode conversar mais para frente um pouco, né? Mas que é proibida é a carambola. Esses outros aí eu acho que não tem um impacto assim, importante, conhecido, nada que vale a pena excluir, não. Eu sou gostar de uma pimenta, você está na Bahia, né? Eu sou mineiro Aham, também, eu gosto de uma pimentinha, não ia tirar de jeito aham. nenhum. Pois é, falar para um baiano que ele precisa de tirar a pimenta da comida é arrumar briga, né? É. Beleza, doutor. Ainda nesse aspecto de alimentação, temos uma outra participante do nosso grupo do mieloma múltiplo, que também é relacionado com dieta. Ela falou assim: doutor, algum tipo de dieta específica, como a hipoproteica, pode ajudar a prevenir o rim do mieloma, a doença renal causada pelo mieloma múltiplo, né? Aí ela fala assim, ó, eu já tirei minha autoconclusão, mas eu gosto de ouvir as opiniões dos especialistas. E aí, doutor, realmente existe essa relação da dieta hiperproteica com a saúde renal? Um paciente nefropata, um paciente que está com doença renal, ele pode ingerir proteínas? Existia um mito antigamente que o paciente tinha que tirar a proteína da alimentação. E eu gostaria de saber do senhor, um médico atualizado, o que é a relação da proteína com a doença renal? O paciente renal, ele pode comer proteína, ele pode comer pouco, ele pode comer bastante. O que é bastante? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre a proteína e o rim. Bom, o rim do mieloma, né, é o nome dado para a nefropatia por cilindros, que a gente comentou agora há pouco, né? Então tem um excesso de produção de proteína e, sendo assim, essa complicação, ela não sofre interferência pela dieta do indivíduo que ele está tendo, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre isso, porque quando a gente fala em doença renal, a gente fala num grupo de doenças que no Brasil hoje, por exemplo, quando a gente pega o estágio terminal, são os pacientes que estão fazendo diálise, são 140 mil pessoas. Dessas 140 mil pessoas, a gente pode dizer que mais ou menos 70% estão lá por diabetes e hipertensão, tá? Que são dois componentes da síndrome metabólica, tá? Então, o que é síndrome metabólica? Eu considero ela a verdadeira pandemia, né? Que está por aí. A síndrome metabólica, ela é composta de um quarteto, que é hipertensão, diabetes, alteração de colesterol e excesso de peso, tá? Essa, se você buscar no Google aí o motor da síndrome metabólica, que é a resistência à insulina, você vai ver que a resistência à insulina ela está ligada com a maioria das doenças crônicas da atualidade. Vai buscar resistência à insulina e câncer, resistência à insulina e diabetes, e hipertensão, e obesidade, e AVC, e Alzheimer, e tá tudo ligado à resistência à insulina. Tá? Então, o que é resistência à insulina? É quando uma pessoa, a, a dieta dela estimula o pâncreas a produzir insulina muito e frequentemente. Então, o organismo dela, em algumas células, para se defender disso, porque a insulina bota a glicose para dentro da célula. Então, o organismo, para se defender, ele começa a dificultar a ação da insulina e o organismo acha que tem que produzir mais insulina, né? Então, se a gente for parar para pensar, os pacientes hoje com doença renal, os pacientes com amputação, os pacientes com cegueira, os pacientes no mundo, e no Brasil e no mundo, grande parte dos pacientes que estão sofrendo de alguma doença crônica tem a resistência à insulina por base, né, do processo. Ou ele pelo menos vai ter uns dois elementos da síndrome metabólica. Ele pode não ter pressão alta, mas ele tem excesso de peso, colesterol alterado. E o colesterol alterado, chama a atenção, não é só o colesterol total alterado.
Você tem um triglicérides, uma relação HDL-triglicérides alterada, já é dislipidemia. E é a alteração mais frequente no paciente com doença renal, né? É o desbalanço aí do HDL com triglicérides, tá? A gente tem 3 macronutrientes principais, né? Que é proteína, gordura e carboidrato. E a gente tem que pensar o seguinte: a dieta ocidental hoje, nossa, ela é rica em carboidrato refinado, óleo de semente e ultraprocessado. Então, essa é o básico, assim, da alimentação ocidental da maioria das pessoas. Então, quando eu penso assim, numa alimentação para um paciente renal, nesse contexto que eu acabei de colocar, o que seria? Seria realmente tirar da alimentação essas gorduras super artificiais, né? Óleo de soja. Então, se a gente buscar, por exemplo, tem alguns órgãos oficiais do governo aí que tem lá um documento que explica como que é produzido o óleo de soja. São muitas etapas. Então, você tentar simplificar a vida. Então, assim, gordura, as mais naturais possíveis, né? Proteína. As pessoas têm um medo de proteína desnecessário, né? Proteína, ela é muito importante. E o que eu recebo de paciente no consultório que escutou que tinha problema renal e que escutou que tinha que parar de comer proteína, a manifestação mais nítida ele começa a ficar com perda de massa muscular. Perda de massa muscular, fraqueza, falta de energia e desânimo. Essa é a primeira coisa quando tira a proteína, tá? Então, assim, quem é recomendado reduzir a proteína? É o paciente que já tem uma disfunção renal, com o rim funcionando, por volta de 30%. Esse você tem que tentar limitar a proteína dele, tá? Limitar. Mas eu falo para você uma coisa, da minha experiência. A maioria das pessoas não consegue atingir o que a gente consideraria que é o máximo de proteína, ou o bom de proteína, tá? Quando a gente vai ver um recordatório de um paciente, às vezes a gente tem que suplementar, dar proteína em pó para ele conseguir alcançar o que é o adequado, tá? Então, assim, o que é o adequado, né? Você fez essa pergunta também. Então, normalmente, um paciente que não tenha doença, não tenha problema de saúde, 1,2, 1,5 gramas, se ele faz um pouco de atividade física, seria tranquilo, né? E um paciente com doença renal, a gente vai moderando, colocando esses valores como máximos, né? Tá? Muitas vezes eles são metas, eles são mínimos para você alcançar. Então, assim, você tem que dar 1,2, esse é o mínimo. Então, é muito difícil um paciente fazer uma dieta hiperproteica comendo comida de verdade. Comendo, eu gosto de falar que é açougue e sacolão. Tá? Então, esse medo de proteína, a gente tem que rever. Então, só vamos reduzir proteína para um paciente que já está com o rim funcionando 30%. Tá? Assim, antes disso, a gente não tem evidência científica que há benefício disso, tá? Pode ter evidência experimental, em camundongo, em ratinho, mas evidência clínica em humano a gente não tem, né? O que eu percebo é mais um impacto negativo dessa, que eu chamo de proteofobia, né? As pessoas começam a ter medo de proteína e eu acho que não é o caminho. É claro, cada caso é um caso, tem que ser avaliado por um médico nutricionista, né? Para a melhor orientação. Perfeito. Eu acho que entra mais ou menos naquela questão da automedicação, né? O paciente vai tomar um remédio por conta própria? Não. Ele vai mudar a dieta por conta própria? Não. Então, o paciente, sobretudo oncológico, ele deve ter um acompanhamento nutricional adequado, deve ter um acompanhamento médico adequado, né? Então, o paciente não vai fazer as coisas da cabeça, né? Tirar a proteína, daqui a pouco ele vai chegar desnutrido no consultório, sem músculo, né? Então, é muito importante que esse paciente tenha aí um acompanhamento médico, um acompanhamento com o nutricionista para uma alimentação adequada. E sobre a proteína, eu acredito que foi muito bem explicado. Uma dúvida que a gente teve no WhatsApp, seguindo as perguntas que eles mandaram, é sobre a água. Os pacientes nefropatas, como é que fica a orientação da água? Semelhantemente à pergunta da proteína. Ele tem que diminuir a água, ele tem que aumentar a água. O paciente que teve a notícia que está com problema renal, o que ele tem que fazer a partir da notícia com o consumo de água? E a outra coisa que
a pessoa perguntou no WhatsApp, é a relação da água com os eletrólitos. Por exemplo, o sódio alto, o sódio baixo. O que que o paciente que recebeu a notícia de problema renal deve fazer relacionado ao consumo hídrico? O que que esse paciente tem que fazer? Recebi a notícia que meu rim está lesado. O que que eu tenho que fazer em relação à água? Se o paciente ele não tiver manifestação de acúmulo de líquido no organismo, tá? Então ele deve beber água normalmente como bebia. E às vezes a gente tem até que orientar a aumentar, porque muitas vezes o paciente desenvolve problema renal justamente por não beber água adequadamente, tá? Uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, para todo tipo de paciente é o seguinte: a gente é animal pensante, racional, a gente consegue inibir instintos, né? Então a gente pode estar sentindo sede aqui agora e eu falo, não, daqui a pouco eu bebo água. E fazendo isso ao longo do dia, daqui a pouco eu bebo água, daqui a pouco eu bebo água, a gente sabe de pessoas que urinam 2 vezes por dia. Urina de manhã, urina à noite, né? Então, esse conceito de beber água quando tem sede, muitas vezes ele não é adequado. Porque a pessoa, às vezes, ela passou anos inibindo um reflexo, e aí aquele reflexo, ele fica como é que a gente pode dizer? O ponto de deflagração da sede fica muito diferente do que do ideal, né? A pessoa vive no estado de hipoidratação frequente. E tem vários estudos mostrando que a porcentagem de pessoas que assim vive beira 40%. Então, 40% das pessoas são hipoidratadas normalmente, mas seguem a vida, né? Seguem a vida. Agora, para um paciente que descobriu doença renal e ele tem sinal de acúmulo de líquido, né? Então, ele tem inchaço, ele acorda com o olho inchado, perna inchada, a pressão está alta, falta de ar, né? No espectro mais grave, né? Esse paciente, para ele saber a quantidade de água que ele deve beber, a gente deve fazer uma conta, né? Essa conta é o seguinte: ele deve tentar medir a quantidade de urina dele num período de 24 horas. Então, ele mede essa quantidade. Vamos supor que deu 1.000, tá? Então, um paciente que urina 1.000 ml em 24 horas e está com sinais de retenção hídrica, né? É importante enfatizar isso. Esse paciente ele deve beber 1.000 mais 600. Então, seria 1.600, tá? Seria um jeito fácil. A gente coloca 600 a mais daquela quantidade que ele urina. Se ele urina 1.000, 1.000 mais 600. Ok? Beleza. Então, em resumo, o paciente que não tem sinais de congestão, o paciente que não está, como a gente fala na medicina, encharcado, o paciente que não tem excesso de líquido, a recomendação, mesmo com problema renal, é água, tomar água. Água. O paciente com doença renal mais leve, né? Ele pode tomar água. Então, quando o paciente tem uma doença renal mais avançada, que eu falei estágio 3B para 4, que é funcionando em torno de 30%, o paciente deve ter mais uma atenção ao beber água, né? Monitorar os sinais de inchaço, né? Mas uma doença renal inicial, o paciente não deve se privar de água, porque pode agravar também, tá? Perfeito. Eu já acompanhei nos ambulatórios da faculdade, doutor, uma paciente que não tinha nenhuma recomendação de restrição hídrica e ela viu no YouTube que, como ela tinha insuficiência renal, ela não poderia consumir muita água. Essa paciente, quando ela sentia sede, ela pegava uma pedrinha de gelo e chupava, achando que não poderia consumir água. Ela era uma paciente que estava completamente desidratada, uma paciente que estava tirando informações como se fosse uma automedicação, só que em relação à dieta e consumo hídrico, que é muito perigoso, né? Isso pode, inclusive, agravar o problema renal dela. Sem dúvida. Sem Doutor, dúvida. nós estamos caminhando para 1 hora de live. Eu vou fazer a última pergunta que uma pessoa mandou no grupo do WhatsApp, que é uma pergunta sobre o acompanhamento do paciente de mieloma múltiplo. Um paciente com mieloma múltiplo que ainda não tem lesão renal, ele deve ir no nefrologista? Essa é uma pergunta. Ele precisa ir no médico nefrologista só pelo fato dele ter mieloma?
E a outra coisa, se é um paciente que tem um mieloma leve, um mieloma, essa paciente, por exemplo, que falou, ela tem um tipo de mieloma que chama mieloma smoldering, não faz tratamento, é uma paciente assintomática. Mesmo sendo esse tipo de mieloma, é uma paciente que precisa se preocupar com o rim, ela tem que fazer algum acompanhamento, alguma consulta. Como que deve ser a atenção renal no paciente com mieloma múltiplo? Mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, função renal boa, o que esse paciente que tem mieloma deve fazer em relação ao rim dele? Bom, se o paciente não tem perda da função renal, se o exame de urina dele é normal, não tem alteração do sedimento, não tem sangramento, não tem pus, não tem perda de proteína, né? Se não tem a presença de cilindros anormais nesse exame de urina, eu acredito que não haja assim, uma necessidade de acompanhamento com o nefrologista, né? Ele não apresenta nenhuma manifestação renal do mieloma, tá? Porém, o médico que faz o tratamento do mieloma e o próprio paciente, tá? Eu acho que eles devem ficar atentos aí a essas alterações, né? Como que a gente percebe funcionamento renal? Então, existe um exame chamado creatinina, tá? Que é um exame muito barato, muito antigo, que ele é feito e através dele a gente estima o funcionamento renal. A gente usa várias fórmulas que variam idade, sexo, e aí a gente consegue calcular o funcionamento renal. Então, se a pessoa notar que a creatinina está subindo, né, ou que o cálculo do funcionamento renal pela creatinina está caindo, né, essa função, eu acho que justifica procurar um nefrologista. Outras alterações são se a urina começar a ficar rica em sedimentos, né, sangue, proteína, cilindros, né? Às vezes é interessante já fazer uma avaliação com o nefrologista. Não significa que vai precisar fazer algum tratamento avançado em nefrologia, mas para detectar pequenas alterações precocemente, interagir com o médico que acompanha esse paciente, o médico do tratamento do mieloma, porque às vezes a gente está tendo um escape, alguma piora, né, que uma mudança no tratamento pode ajudar. Tá? Além dos exames de sangue, de urina, o paciente pode ficar atento também a alguns sinais de que ele pode estar tendo algum problema de rim, mesmo sabendo que quando a doença renal ela instala devagar, às vezes pode não ter sintoma, né? Mas alguns sintomas que podem sugerir doença renal é descontrole de pressão arterial, né? Inchaço nas pernas, dor lombar e às vezes a presença de espuma aumentada na urina. Então são sinais que se o paciente que tem mieloma começar a apresentar, às vezes justifica procurar um nefrologista também. Porque a espuma, só explicar, porque a espuma na urina pode significar perda aumentada de urina, né? Se alguém perguntar isso daí. Beleza. A espuma na urina pode representar a perda de proteína? Isso. Espuma aumentada, muita espuma na urina, pode significar perda de proteína na urina. Então fica aí a atenção para o paciente oncológico, prestar atenção aí na hora de ir no banheiro, fazer xixi, olhar para o vaso antes de dar descarga, né? Para avaliar aí essa necessidade dele. Isso. Doutor, finalizando aqui a primeira hora da live, né? Já quase 60 minutos. A gente gostaria de agradecer o senhor a presença, agradecer as explicações que o senhor deu sobre a proteína, sobre a água, sobre alimentos, sobre como o mieloma afeta o rim. Quem chegou no final da live, essa live vai ficar salva aqui no nosso canal do Instagram, da Associação Joelísio Fraga, vai ficar salvo no YouTube. A gente gostaria também de pedir, quem está assistindo aí a live, que ainda não segue, seja os seguidores do Dr. Alexandre, os seguidores da página, que siga e aperta para seguir tanto o Instagram do Dr. Alexandre, quanto o Instagram da Associação Joelísio Fraga, que nós estamos sempre postando informações sobre o mieloma múltiplo. Então, os nossos seguidores aqui da associação, corre lá para seguir o Dr. Alexandre, os seguidores do Dr. Alexandre que está assistindo essa live, corre aqui para seguir a gente, beleza? Quem perdeu alguma coisa, quer rever alguma parte, pode assistir aqui no nosso canal do Instagram e no nosso canal do YouTube. Doutor, nós agradecemos imensamente o senhor, a presença.
Queria deixar aí com o senhor a conclusão e a despedida final. Bom, eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, foi uma honra para mim, tá? Se surgirem dúvidas aí que a gente não conseguiu contemplar por causa do tempo restrito da live, pode colocar nos comentários que a gente vai tentando responder aí, né, ao longo do tempo. Para todos que têm familiares com mieloma e sofrem de mieloma, né, eu queria dizer que o importante é que você, né, mantenha o pensamento positivo e o desejo de conhecer mais sobre você e sobre o problema de saúde, né? O autoconhecimento e a obtenção de conhecimento que vocês estão fazendo aqui agora, né, assistindo uma live para conseguir mais informação, isso é fundamental para qualquer pessoa que está querendo tratar de uma condição, ok? Perfeito, doutor. Muito obrigado por estar presente aqui, viu, doutor? Eu que agradeço. Uma boa noite. Sucesso. Tchau, tchau.